eu acho legítimo o apagar incêndio, né? Porque Sim, o RH ele existe, a função principal do RH é justamente a gente dar suporte para o colaborador, né? O RH tem essa missão difícil que é intermediar as relações. E claro, a gente também não pode somatizar, né? A gente não pode absorver o problema que é de outra pessoa para gente, né? A gente tem sim. que saber diferenciar isso e separar. Gente, dá trabalho, mas também dá congresso, né? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Hoje, para esse bate-papo, eu vou trazer uma pessoa que inspira a RH por onde passa e já transformou muita gente por aí com o Congresso de RH de Petrópolis, o maior congresso de RH que tem no interior do estado do Rio de Janeiro. E aí, Ananisa, já vai uma pergunta para você, hein? Eu queria saber de você se o RH ele está conseguindo acompanhar as mudanças do mercado ou só está apagando incêndio. Como que é a sua visão sobre esse tema? Oi, oi, gente, bom dia. É, Então, Aline, você pegou uma pergunta bem difícil, né, para a gente começar. Eu acredito que muitos RHs ainda estão apagando incêndio, mas existe já um caminho percorrido aí pelos profissionais que estão caminhando para que a gente pare de apagar tantos incêndios, né? A intenção é que a gente mude esse cenário e a gente consiga ser mais estratégico no dia a dia. E é esse o meu objetivo principal. E essa até é um comentário, né, que eu ia te fazer, porque hoje em dia o RH, a minha percepção, pelo menos, né, quando a gente fala de RH, é que virou um pouco de faz tudo, né? É o RH que é o departamento pessoal, que é o responsável por, às vezes, desenvolver liderança, dar feedback em colaborador, que quando é função de um líder, né, ele tá virando um faz tudo. Acho que muito por conta da rotina, do dia a dia de trabalho da empresa, né? E será que a gente ainda consegue enxergar um RH de forma mais estratégica? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, para mim, esse é o presente e futuro, né? O RH precisa ser estratégico. Mas também eu acho legítimo o apagar incêndio, né? Porque Sim. o RH ele existe, a função principal do RH é justamente a gente dar suporte para o colaborador, né? O RH tem essa missão difícil que é intermediar as relações. Então a gente precisa, vez ou correr porque houve um acidente de trabalho ou porque algum colaborador está com alguma necessidade pontual e de cunho pessoal, mas que a gente precisa dar essa assistência. Então, assim, o apagar incêndio também faz parte da missão do RH como um todo. Mas Uhum. nessa intenção de ser estratégico, a gente precisa antecipar cenários, né? Sim. E através dessa antecipação é que a gente consegue ter um RH mais fluido, sem muitos incêndios acontecendo. A gente falou, eu me lembro de uma conversa que a gente teve no ano passado, no Congresso de RH do ano passado, né? Onde teve uma pergunta, assim, em algum momento ali do Congresso, não vou me lembrar exatamente, mas porque o RH ele fica responsável ali por apagar incêndios, né? Hoje, né? É uma das responsabilidades, é apagar incêndio. O RH ele cuida de todo mundo, né? A função do RH é cuidar das pessoas, né? Então, quem cuida de gente cresce, né? Uma das coisas que eu gosto de trazer aqui no Gente Dá Trabalho. Só que a gente pensa, né? Com tanta demanda, o RH ele tem cuidado de todo mundo, assim, né? Você acredita que o RH ele tá ficando doente? Porque se o RH cuida de todo mundo, quem é que cuida do RH, né? Foi essa pergunta que a gente teve Exato. nessa conversa que a gente teve no congresso do ano passado. Quem é que cuida do RH? Então, Aline, eu acho legítimo o apagar incêndio, né? Porque Sim. o RH ele existe, a função principal do RH é justamente a gente dar suporte para o colaborador, né?
O RH tem essa missão difícil que é intermediar as relações, que é quase uma teoria da conspiração, né? Que a gente precisa desacelerar. Mas, assim, o ponto principal para que o RH não fique doente é que ele tenha um autoconhecimento, né? Então, o profissional que trabalha no recursos humanos, ele precisa, antes de ser profissional, na vida pessoal dele, ele precisa ter um autoconhecimento que possibilite que ele saiba quais são os seus limites, né? Então, desculpa que eu tô terrível aqui de gripe. Eu, por exemplo, como profissional de RH, eu preciso saber qual é o meu limite enquanto pessoa, quais são as, né, até onde eu posso chegar, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, para que eu não adoeça, né? Sim. Então, exercício pessoal antes de pensar no ambiente profissional. A gente precisa se autoconhecer, saber os nossos limites, dizer alguns nãos para que a gente consiga continuar cuidando das pessoas sem adoecer. E, claro, a gente também não pode somatizar, né? A gente não pode absorver o problema que é de outra pessoa para a gente. Né? A gente tem que saber diferenciar isso e separar. Essa é a minha opinião, né? Pode ser que tenha algumas outras opiniões diferentes por aí. Eu tô muito em acordo com a sua opinião, Nanisa. Inclusive, esse tema do autocuidado, não só para o gestor de RH, mas para o líder como uma característica, né, da liderança, foi tema que a gente trouxe já em 2 programas aqui do Gente Dá Trabalho, porque é algo que a gente tem percebido realmente como uma necessidade. Até para que não só o gestor de RH, mas o gestor de RH como um líder de pessoas, ele possa estar bem para fazer com que o ambiente fique bem também, né? Então, o autocuidado, ele foi um tema bem importante. Então, assim, eu tô de acordo, muito de acordo com essa sua opinião. E eu acho que se eu conhecer alguém que não esteja de acordo, eu acho que eu até brigo. A gente entra ali no embate, porque é algo que assim, tá muito formado assim, no meu conceito, essa necessidade do autocuidado para você estar bem e fazer com que o ambiente fique bem, né? E a gente fala muito assim de estrutura de empresa para um RH atuar, até para que o RH consiga ter essa estrutura de autocuidado, de formação. E eu queria saber de você, na sua opinião, né? O que mais falta hoje numa empresa? Quando a gente fala de talvez de uma estrutura ou talvez de um ambiente, né? O que mais falta hoje numa empresa para que um RH possa atuar da forma estratégica, de uma forma como a gente sonha, né? E que a gente vê o presente e vê o futuro ali, como você comentou. Falta técnica, falta sensibilidade, falta mesmo coragem, às vezes, para a empresa poder mudar o foco e começar a pensar nas pessoas. Excelente pergunta, Aline. Na minha opinião, não falta técnica, né? A gente já vem de um passado em que tinha essa deficiência. Hoje não acredito mais nisso. A gente tem muita técnica, né? As pessoas foram atrás de conhecimento, então, né, se formaram. A técnica existe. A sensibilidade, a gente está num processo de né, assim, despertando a curiosidade também para essa sensação que é a sensibilidade, né? O RH precisa olhar além do que as pessoas estão falando, né? Isso é inevitável, é primordial para a nossa função, né? A gente precisa enxergar o que acontece na empresa com sensibilidade. Então, eu acredito muito que as pessoas estão despertando para isso. Mas, na minha opinião, o que mais falta hoje é coragem, né? É coragem para fazer diferente, é coragem para assumir responsabilidade do que a gente está fazendo. Eu vejo hoje muitos RHs, muitos profissionais repetindo modelos, né? Então, de uma hora para outra virou moda falar de tal assunto. Aí todo mundo quer falar disso, todo mundo acha que é especialista nisso, né? E isso veio muito também com essa questão da rede social, da internet,
do especialista de um dia só de formação, sabe? Eu sou muito crítica com relação a isso, né? Aham. Eu sempre brinco aqui que a gente tem que respeitar a trajetória das pessoas, né? Então, assim, não dá para a gente achar que alguém fez uma formação de um dia tem o mesmo nível de conhecimento de quem está se preparando há anos para falar sobre um tema, né? Então, eu sou muito crítica com relação a isso. E eu acho que está aí, eu acredito muito nisso, né? Está aí a questão toda. A gente precisa parar de repetir modelos, né? Sim. Então, não é porque todo mundo está falando de avaliação de desempenho que eu tenho que fazer avaliação de desempenho. Eu preciso primeiro conhecer a empresa que eu estou, saber o nível de maturidade dessa empresa, dos líderes dessa empresa, para depois eu começar a falar de algum assunto. Né? Então, a gente precisa parar de fazer RH de prateleira. Né? E para isso precisa coragem. Né? Perfeito. Porque a gente precisa coragem para levantar uma bandeira, falar, não, na empresa que eu estou não dá para fazer, por exemplo, avaliação de desempenho ainda. Né? Eu estou num outro momento. Isso Sim. tudo precisa de coragem, porque hoje a gente vive um modelo que as pessoas acham que elas precisam ser aceitas, e para serem aceitas, elas precisam falar as mesmas coisas, né? Perfeito. Então, para mim é isso, precisa de coragem. O Perfeito. que está faltando hoje é coragem para fazer diferente. Perfeito. E assim, você comentou, né, sobre a questão Você de ser... concorda, Aline? Concordo plenamente. E você comentou, a gente tem uma linha de pensamento assim, muito parecida. E você comentou, né, sobre a questão de ser um especialista, às vezes se diz especialista. Não é que não seja leigo, não é esse o ponto, dizer que a pessoa não tem conhecimento sobre a área. Mas realmente, se você for comparar, né, uma pessoa que tem, sei lá, experiência de 4, 5, 6 anos em uma determinada atividade, com estudo, aprendizado, experiência prática, ela até é muito mais preparada, às vezes, para falar sobre um determinado assunto do que uma outra que fez um curso tem um mês. É diferente, né? Mas acaba que as redes sociais, a internet, dá palco para todo mundo, né? E muitas das vezes a pessoa que fez o curso tem um mês tem muito mais habilidade para falar no Instagram e conhece muito mais os algoritmos do que aquela que tem 6 anos de experiência, muito conhecimento, e ela acaba tendo um palco com maior destaque, né? Enfim, infelizmente não é o que a gente gostaria, mas é o que acontece. E você, né, Ananisa, tem um currículo de liderança, de experiência na área de recursos humanos, que às vezes deixa até um líder experiente, né, inibido. Né? Seu currículo é um currículo de dar, a gente pode falar assim, inveja, né, para a área de RH. E o que mais impressiona nessa sua história de carreira, muitas das vezes, é a gente pensar, né, num contexto de como que você conseguiu, através disso tudo, trazer o humano, né, o ser humano para o centro das ações que você vem realizando e que você realiza. Você acredita que no RH de hoje a gente tem que desaprender alguma coisa para conseguir evoluir? Tem algum tema do RH que você fala assim? Desculpa, Aline, eu não ouvi o final da... Existe algum tema do RH hoje em dia que você acredita que a gente tenha que desaprender para poder evoluir? Sem dúvida. Eu acho que a principal missão do desenvolvimento de pessoal é a gente aplicar o desenvolver, né? Eu sempre brinco aqui, só para contextualizar, né? Eu sou gestora de RH da Editora Voz, é uma empresa com 125 anos de existência e a gente tem funcionários com mais de 40 anos de empresa. Então, eu sempre brinco com eles que o principal desafio deles é desaprender, né? Por quê? A gente, outra, tem muito no mercado, é assim, se você repete o mesmo conhecimento que você tem, você só está repetindo, né? Então, você não está... Você tem de repetição. E se você está evoluindo, você está criando novos conhecimentos, né? Você está evoluindo de fato. Então, essa é a nossa missão. A gente precisa desaprender para a mente. E hoje o que a gente tem de maior
desafio nas empresas é exatamente isso, né? As pessoas fiquem repetindo, né, conhecimento, a capacidade crítica, que é justamente quando a gente evolui, né? Porque quando a gente olha para um processo em que a gente faz muito tempo e a gente só repete, quando a gente consegue olhar para aquele processo e fazer uma crítica, a gente consegue evoluir. Né? Mas a maioria das vezes as pessoas só repetem, né? E foi feito assim. Então eu continuo fazendo dessa forma. É aí que está o grande desafio, né, para a gente, enquanto desenvolvimento de pessoal. A gente precisa ajudar as pessoas a terem e desenvolverem um pensamento crítico. Perfeito. Esse é o maior desafio para mim. É sim. E para quem está chegando agora, né, aqui no Gente Dá Trabalho, hoje eu estou conversando com a Ananisa Souza. A Ananisa, ela é gestora de RH e, como vocês ouviram ali, ela tem uma vasta experiência como gestora também estratégica de RH da editora Vozes. Além disso, a Ananisa é idealizadora do Congresso de RH de Petrópolis, o maior congresso de RH do interior do estado do Rio de Janeiro, que já mudou muita estratégia de pessoas por aí. A Ananisa também é mestra, né, em direção estratégica, ela é autora de livros, de e-books, cientista da felicidade, ela tem uma abordagem muito bacana de como trazer essa visão da felicidade no ambiente de trabalho, né? Inclusive, esse tema, né, da ciência da felicidade foi o tema do primeiro congresso, do primeiro encontro, né, de RH que aconteceu em Friburgo, inspirado no Congresso de RH de Petrópolis, onde foi felicidade dá lucro, né? Então a gente traz a Ananisa para esse bate-papo. E agora, Ananisa, eu queria conversar um pouquinho mais com você sobre o que está movimentando ali o mundo de RH na região, né? O que esses temas de RH que estão movimentando a nossa região, não só a região, mas o Brasil como um todo, essas atualizações, né? Que vai fazer parte ali do oitavo já, né, Ananisa? Congresso de RH de Petrópolis, já está no 8º ano de congresso, que vai acontecer no dia 9 e 10 de abril de 2026, e logicamente em Petrópolis, né, que é o Congresso de RH em Petrópolis. E aí conta pra gente um pouquinho como que nasceu essa ideia de criar um congresso de RH que já tá tão robusto e com proporção tão significativa, né, na cidade de Petrópolis. De onde que surgiu isso? E essa história é longa, Aline. Mas, assim, de forma resumida, né? A ideia do Congresso ele surgiu a partir de uma vontade pessoal, né? De devolver para o universo tudo que eu tive de ajuda quando eu iniciei minha carreira, né? Eu comecei muito jovem, na área de recursos humanos, eu estava fazendo faculdade, estagiando, e já entrei na área de RH e nunca mais saí. E quando eu comecei, na época que eu era estagiária, eu tive muitas, e essas ajudas vieram de muitos eventos, né? De muitas pessoas de evento, eu participei de muitos congressos, e eu sempre tive vontade de organizar um congresso. Em 2019, eu, através de um grupo, né, que eu faço parte, que eu mobilizo aqui na cidade, eu comecei a rascunhar o primeiro congresso, e aí ele aconteceu em 2019, a partir dessa vontade. Então, em resumo, da onde veio essa vontade? De uma vontade pessoal, né, de poder retribuir para as pessoas. Claro que eu não vou poder retribuir para as mesmas pessoas, mas para novas pessoas, toda a ajuda que eu tive no início da minha carreira. E eu acredito muito no poder da comunidade, né? Então, eu acredito muito nessas conexões que a gente extrai de eventos como o Congresso. Não só o Congresso de Petrópolis, todos os outros que existem, eles têm uma missão muito forte de conexão, né? Sim. Então, é isso que eu acredito, e através do Congresso é que a gente tem conseguido atingir esse propósito.
Perfeito. E o que a gente pode esperar, Ananisa, desse congresso agora de 2026? O que você está preparando aí? Que eu sei que é uma preparação que é de ano, né? Você termina um e já começa a preparar o outro. E aí, o que você está preparando para a gente agora nessa 8ª edição? Então, Aline, eu sempre brinco que eu sou igual carnavalesco, né? Acaba um carnaval, já começa o outro. O congresso é da mesma forma. Até porque o evento, ele precisa se autossustentar, né? É um Sim, evento que eu organizo de forma empreendedora, né? É um desafio todo ano conquistar os parceiros, né? sim. Os voluntários, os palestrantes. Então, eu acabo mobilizando uma comunidade para que isso aconteça. E a cada ano também eu tento trazer uma novidade ou algo diferente para que não fique repetitivo para aquelas pessoas que frequentam todos os anos. O que eu acho que vai ser destaque, né, o que eu acredito que vai ser destaque para 2026 é um evento bem inclusivo. O ano Que passado já bacana. foi, mas para esse ano isso está se consolidando, né? Então, um evento diverso e inclusivo, que é um propósito também. E, claro, além de algumas surpresas que eu não posso Sim. divulgar ainda. Poxa vida, achei que ia ter um spoiler. Ano Não, passado a gente teve uma surpresa de um surpresa. robozão, né? Instagramável no meio do Pois é, evento. Foi muito bacana também. Eu eu já vou falar que eu nem sei se eu posso. Mas fala. ontem eu conversei com uma pessoa que eu já descobri que vai estar no evento, que é uma Ó, friburguense também, Fernanda Gonçalves. pode, verdade, Já Fernanda falei, vai se não estar. pudesse eu ia ter que cortar. E para quem é de Nova Friburgo, né, para quem não sabe, assim, a Grow, ela é a sede da Grow em Friburgo, e a gente vai ter uma caravana, hein, levando para o congresso desse ano de 2026, levando para gestores de RH e líderes que quiserem participar desse evento, né, que tá bem bacana. Eu já vi assim algumas coisas ali da programação. Vou estar lá com toda certeza, né? A Grow vai estar lá. E o que você pensa, né? Sobre esse evento, Ananisa, por que ele é tão importante para quem trabalha com pessoas? Poxa, Aline, você só tem pergunta boa, né? Isso aqui é. Gente, dá trabalho e o podcast também, porque a gente fica te instigando ali, ó. Seleção, exatamente, seleção. O que eu acredito, né, Aline, a gente acaba fazendo, né, o nosso trabalho e tudo que a gente constrói a partir do que a gente acredita, né, dos nossos propósitos e do que a gente tem de valores. Então, o Congresso ele acaba expondo muito isso, né, a minha forma de fazer as coisas, né, e na minha opinião, não dá para fazer RH se a gente ficar com o bumbum sentado na cadeira. A gente precisa sair, a gente precisa ir ao encontro do colaborador, a gente precisa ir ao encontro dos outros profissionais, a gente precisa aprender em comunidade. E o Congresso traz esse resultado, né? Então, eu fico muito satisfeita quando eu vou em outros eventos, até maiores que o Congresso de Petrópolis, e encontro pessoas que começaram no Congresso de Petrópolis e, a partir desse incentivo, começaram a entender que os outros eventos são importantes também e começaram a querer investir na sua carreira, né? Querer, de uma certa forma, estimular a empresa também para isso, porque a gente sabe que tem algumas empresas que ainda não valorizam essa saída do Infelizmente. profissional, né? Então, eu fico muito satisfeita quando eu encontro pessoas em outros locais, em São Paulo, em Curitiba, fazendo esse movimento que eu acho sensacional e importantíssimo para a nossa carreira. Então, o que as pessoas tiram de resultado de um evento como esse? Principalmente as conexões com outros colaboradores e com os profissionais. Então, no Congresso, a gente tem de profissionais, estudantes, educadores, palestrantes, e o resultado desse evento são essas conexões.
porque você conhece alguém ali que você leva para a sua vida profissional, que quando você precisa, você lembra daquela pessoa. Então, são essas conexões que fazem a gente melhorar na nossa carreira, né? Então, eu acredito muito nisso. E também, a partir desse evento, a gente consegue acessar cases de sucesso Sim. que a gente consegue aplicar na nossa realidade, na nossa empresa. Eu sempre tento mesclar entre os palestrantes pessoas de empresas muito grandes, muito multinacionais, enfim, mas também pessoas de empresas menores. Por quê? A plateia precisa se incluir, né? Ela precisa entender que é possível. E quando a gente faz só com multinacionais, empresas gigantes, parece que está muito distante da nossa realidade, dependendo de onde a gente está, né? Sim. E eu tento sempre mesclar para que as pessoas consigam entender, não, isso aqui é possível, né? Eu estou vendo tal pessoa fazer, mas eu consigo aplicar na empresa que eu estou. Isso é importante, né? Ótimo. Ananisa, a gente está chegando num momento agora que é o momento do Deu Trabalho, tá? Esse é o Eita. momento que eu quero te convidar. E aí, assim, eu até viro para poder falar com quem tá assistindo, né? Enfatizo para quem tá ouvindo, porque é o momento ali do compartilhamento de boas práticas ou do que deu errado, sabe? Assim, uma coisa que deu muito trabalho na sua carreira, Nanisa, que pode ser do congresso, pode não ser do congresso, mas aquele momento que deu muito trabalho, que pode no final das contas ter dado certo ou não, que é um aprendizado. A gente aprende muito com os erros, né? E não Sim, necessariamente precisa ser com o nosso próprio erro, pode ser com o erro do outro também, né? Então eu queria te convidar para verdade. você falar um momento ali da sua carreira que deu muito trabalho. Conta pra gente. Nossa, Alinha, olha, coisa dá trabalho em RH, né? É uma área que é muito incrível. Eu sempre falo isso. Todas as áreas são importantes, todas as suas dificuldades, seus prazeres, mas RH é muito sensível. Sim. Porque a gente está lidando com pessoas. E com pessoas, cada uma diferente da outra, com suas, né, com a sua bagagem, né, de vida. Então, isso é muito significativo e muito sensível. Mas de tudo que eu já vivi nessa experiência de muitos anos, porque eu comecei na carreira com 18 anos, mais ou menos, então tem aí já uma estrada bem interessante. Nada supera, para mim, o período da pandemia. Você fazer RH no período de pandemia foi, assim, sem dúvida nenhuma, um desafio enorme. Mas também um aprendizado muito significativo para mim e eu acredito que para todos os profissionais de RH que estavam no mesmo momento que eu, vamos Sim. dizer assim. Por quê? Para mim, qual foi o aprendizado da pandemia? Se você tem uma estrutura de RH consolidada e uma equipe forte, você saiu na frente naquele momento, né? Você conseguiu equilibrar as coisas para que as pessoas não adoecessem, não tivessem dificuldade, que a empresa continuasse seu trabalho. Então, para mim foi um momento muito significativo. Por quê? Vou explicar. A empresa que eu atuo, eu estou aqui há 13 anos, né? E a gente não parou em nenhum momento durante a pandemia, a gente não fechou as portas, porque a parte, vocês vão lembrar lá, quem acompanhou todas as medidas provisórias que saíam, e geralmente elas saíam de madrugada, né? A Sim. gente acordava com uma medida provisória diferente, né? A cada momento. A indústria ela não foi obrigada a parar, né? Então a nossa atividade principal aqui é a indústria, né? É a gráfica, a parte onde a gente imprime os livros, né? Então, claro, a gente precisou fechar as nossas unidades de venda, né? Porque a área comercial precisava parar, mas a gente não parou a atividade em si, a gente só fechou a porta da loja, né? Mas a gente continuou trabalhando
nos bastidores. A gente começou a entregar livro com motoboy, coisa que a gente nunca tinha feito. A gente começou a fazer lançamento de livro online com live, que a gente nunca tinha feito. Então, assim, muitas coisas aconteceram e a empresa evoluiu muito nesse período de pandemia. A gente não fez sequer uma demissão nesse período. A gente, em pandemia, assinou um compromisso com o sindicato laboral e que a gente não faria demissão nesse período. A gente não suspendeu nenhum benefício nesse período, então as pessoas continuavam, mesmo não estando trabalhando fisicamente. Sim. A gente continuou pagando vale refeição, vale transporte, tudo, né? A gente Sim. não parou nesse período. E eu tenho bronquite desde que eu nasci, né? Então, no início da pandemia, todas as pessoas que tinham problemas respiratórios foram Sim. consideradas pessoas dentro do grupo de risco, né? Era Então, assim. eu, gestora na área de RH, tive que ficar em casa, né? Trabalhando home office. E home office para a gente também foi uma novidade. Foi A gente muita não novidade. tinha essa modalidade na empresa no início da pandemia. Até a Então, tudo estrutura também era bem se diferente. modificou. Exatamente. Tudo foi diferente naquele momento, mas eu com uma equipe muito forte, graças a Deus. E a gente tinha feito um trabalho muito interessante, que isso para mim também ficou assim muito marcado, porque no final do ano anterior à pandemia, a gente tinha feito um trabalho, eu tinha feito um trabalho com a equipe de forças de caráter. Quem está na área da psicologia positiva sabe muito bem do que eu estou falando. Nós tínhamos feito todo um mapeamento de forças de caráter com a equipe de RH, com a participação da diretoria da empresa, e a gente tinha feito todo um trabalho, um exercício em cima disso. E logo em seguida, em março, entrou a pandemia. A gente estava muito unido e muito fortificado, sabe? A gente estava muito sabendo muito bem quem podia dar conta do quê, né? E a gente dividiu a equipe por suas forças, né? E a coisa fluiu muito bem. A gente conseguiu dar assistência para os colaboradores que precisavam. A gente, né, deu aquela formalidade, porque toda vez que a gente precisava colocar alguém em contrato, redução de contrato, suspensão de contrato, toda aquela coisa, né, de formalidade da legislação, Sim. A gente fazer e ainda dar assistência a todo mundo que estava em pânico, todo mundo que estava home office, todo mundo que estava com um contrato suspenso, precisava estar em casa, mas ficava apreensivo com um possível desligamento. Enfim, a gente conseguiu dar conta. Então, para mim, foi o que deu trabalho, mas valeu muito a pena depois. A gente saiu disso muito fortificado, assim, muito engajado também, Sim. muito unido, né? A equipe se uniu muito, os gestores da empresa, de modo geral, também. A gente dividiu a equipe toda de gestores por área de atuação, até para facilitar a comunicação da diretoria, porque como alguns estavam em casa, outros estavam aqui, enfim, foi uma loucura, né? E até para dar sustentação para a diretoria, isso foi feito dessa forma e a gente saiu muito melhor da pandemia. Nossa, a empresa evoluiu assim muito nesse período. Graças a Deus, tivemos bons resultados, embora num período de pandemia. Sim. Essa realmente é uma história que vale a pena a gente ouvir, parar para ouvir, né? Como você comentou, né, no período da pandemia para a gestão de pessoas realmente foi muito complicado. Eu, inclusive, tive um burnout. O burnout que eu tive foi na pandemia, com uma equipe de 180 colaboradores. Mas, enfim, a gente tá falando de coisa boa. E eu nem percebi, a gente falou de tanta coisa boa aqui que a gente já tá chegando no final desse episódio. Gente, poxa, passou muito rápido, viu? Eu nem percebi. E pra gente poder fechar, Ananisa, eu queria que você trouxesse pra mim uma palavra. Uma palavra que define o maior desafio, se a gente for pensar, né, de liderança, de gestão de pessoas, de RH. Uma palavra, o que define o RH para você hoje?
Eu vou voltar lá no autoconhecimento, Aline, porque autoconhecimento é importantíssimo para todo mundo, em todas as, mas principalmente no RH. Principalmente. E também pego aí uma carona nessa última resposta que eu dei na questão da gente saber conhecer as forças de caráter, né, da nossa equipe, principalmente. Porque até para a gente delegar, a gente tem que delegar para a pessoa certa, né? Para a gente ter o resultado mais rápido, mais produtivo, com mais eficácia. Então, é preciso que a gente, enquanto pessoa, tenha esse autoconhecimento para a nossa vida, seja profissional ou pessoal, mas dentro da estrutura organizacional, que a gente conheça as pessoas que trabalham com a gente, né? E conheça as suas qualidades, os seus defeitos, as suas limitações, porque isso faz toda a diferença na hora da gente delegar, na hora da gente cobrar e de ter resultado, né? Apresentar resultado para a empresa. E também, além de trazer resultado para a empresa, voltar lá no nosso tema do Congresso de Friburgo, felicidade dá lucro. Se a gente souber para quem a gente está delegando, a gente também vai dar para aquela pessoa prazer no que ela está fazendo, felicidade no que ela está fazendo, né? Porque você está delegando certo, você está delegando para a pessoa certa a atividade que condiz com aquele perfil, tá? Então isso é importantíssimo, tá? Então para mim a palavra é autoconhecimento. Muito obrigada, Ananisa, pela sua participação hoje. E para você que ficou aqui com a gente até agora, né? Esse foi um Gente Dá Trabalho, que a gente sabe que gente dá trabalho mesmo, mas se vocês acompanham aqui os programas, né, que a gente tem exibido do podcast, você sabe que gente também dá muito lucro se você souber lidar, se você souber cuidar. Porque quem cuida de gente cresce. E fica o meu convite, olha, junto com a Ananisa, né, que esteve com a gente, pro dia 9 e 10 de abril, pro 8º Congresso de RH em Petrópolis, tá? Tá imperdível. Já vi aqui os spoilers desse ano, tá imperdível. Então, muito obrigada e até o próximo programa.